Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Essa videoaula foi produzida especialmente para você, aluno ou aluna do nono ano do ensino fundamental. Equação do segundo grau irracional. Esse é o tema que vai ser abordado nessa aula, na correção das questões 7 e 8 da página 114 do livro A Conquista da Matemática. Se você é um aluno ou uma aluna do nono ano, esse tema está aí no plano de curso do ensino fundamental dos anos finais, dentro da habilidade aqui mencionada EF09MA09, né, que é compreender o processo de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Então, se você é um aluno que, em função aí desse tempo parado das aulas presenciais ocasionado pela pandemia do coronavírus, você que está com dúvida, você que olha uma questão dessa e se sente incapaz de resolvê-la, eu estou trazendo aqui videoaulas com a resolução desses exercícios para auxiliar meus alunos do nono ano a compreenderem o processo, uma vez que a gente está com uma certa deficiência em função desse tempo que a gente ficou sem aulas presenciais, e para você também que não é da turma e quer aprender matemática e está com dificuldade, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui à sua disposição para juntos nós conseguirmos um aprendizado eficiente. O problema número 7 propõe o seguinte: determine os números reais x que fazem com que as expressões raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x menos 1 e raiz de 7 tenham o mesmo valor numérico. O que significa isso? Se disser que essa parte e essa tem que ter o mesmo valor numérico, é porque eu posso colocar um sinal de igual, né, entre elas. Essa tem o mesmo valor numérico que essa, ou seja, essa tem que ser igual a essa. E qual é a ferramenta que me permite eliminar a radiciação? Porque aqui, como você pode observar, tem duas raízes aqui. E eu tenho que tirar essas raízes daqui. E a ferramenta que me permite fazer isso é a potenciação, porque a potenciação ela anula a radiciação. Uma é o oposto da outra. Com isso, se eu elevar esse lado aqui ao quadrado, eu posso cancelar esse expoente com o índice 2 da raiz. A gente diz que é raiz quadrada por ter um 2 invisível aqui. Assim sobrou só a parte interna, x mais raiz de x menos 1. O mesmo ocorre aqui. Esse expoente anula esse radical. Potência e raízes se anulam, sobrando somente o 7, mas ainda sobrou uma raiz. Então eu vou isolar essa raiz no primeiro membro, passar esse x para o segundo membro, ele vai negativo, ela ficou sozinha aqui, é mais fácil de eu eliminá-la. Eleva ao quadrado os dois lados, assim, esse expoente cancela esse radical, porque potenciação e radiciação se anulam, sobra somente x menos 1. Porém, desse lado aqui tem o produto notável, ou seja, 7 menos x ao quadrado é o mesmo que 7 menos x vezes 7 menos x. E aí eu preciso conjugar o verbo chuveirar. Eu tenho que fazer o chuveirinho, né? O primeiro pelo primeiro, que dá 49. O primeiro pelo segundo, que dá menos 7x. O segundo pelo primeiro, que dá menos 7x. E o segundo pelo segundo, que dá mais x quadrado, porque menos por menos é mais. Muita gente já decora isso aqui e fala, é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas eu prefiro ir devagar com andor, porque o santo é de barro, né? Então ficou aqui x menos 1, que está no primeiro membro, tanto por meio da soma e do produto, como por meio da fórmula do Bhaskara, da popular fórmula resolutiva. Antes eu preciso tirar o A, o B e o C dessa equação, mas para isso eu preciso reduzir os termos semelhantes e preciso organizar essa equação na ordem de forma que o x ao quadrado seja o primeiro da filinha, ele estava positivo, passou para o início aqui, passou negativo. Esse x estava aqui e continuou, 7x com 7x daria 14x negativos, depois da igualdade passei para antes, vieram positivos. O mesmo ocorreu aqui com esse 49, que eu trouxe de depois para antes e veio negativo. Reduzindo os termos semelhantes aqui, eu vou ficar tendo menos x ao quadrado
x mais 14x dá 15x e menos 1 com menos 49 dá menos 50. Assim, o A vale menos 1, o B vale 15 e o C vale menos 50. Vou resolver para você de duas formas, por meio da soma do produto, soma é menos B sobre A, que seria menos 15 sobre menos 1. Produto é C sobre A, ou seja, o produto é, aqui na soma, então, menos 15 sobre 1, negativo, dá 15 positivo, porque menos por menos é mais. Menos 50, que é o C, sobre menos 1, que é o A, vai dar 50 positivo. Assim, eu vou ter o desafio de encontrar dois números cuja soma seja 15, o produto seja 50. Se eu somar os dois valores, dá 15. Se eu multiplicar um pelo outro, dá 50. Quais seriam esses números? Pensa. Tem que dar 15 a soma? Tem que dar 50 o produto. Então, 5 e 10. Soma 5 mais 10, 15. Produto, 5 vezes 10, 50. Achei. Agora eu vou resolver também pela fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara. Aí você vai ver nos livros, sempre um delta aqui, mas delta é exatamente b ao quadrado menos 4ac. Por isso que eu já não coloco nem o delta, mas já coloco o seu valor aqui. Menos b, o b é 15, então menos 15, mais ou menos b ao quadrado, que é 15 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 50. Sobre 2a, 2 vezes menos 1. Menos 15, aqui 15 ao quadrado 225, menos por menos, mais por menos, menos, 4 vezes 50, 200. Quem tem 225 e perde 200, fica tendo somente 25. 25 tem raiz quadrada 5. Agora, fazendo a continha usando o sinalzinho de mais, menos 15 mais 5 dá menos 10, que sobre menos 2 dá exatamente 5 positivo, conforme está aqui. Agora, antes de você apontar a solução aqui, você precisa fazer uma verificação para ver se as duas raízes servem, se uma só serve, se nenhuma serve. Olha, verificar é substituir o x por esse valor encontrado. Por exemplo, se você pega aqui 5, substitui x menos 1, 5 menos 1 dá 4, raiz de 4 é 2, mais 5, 7, valeu. Se você pegar aqui o 10, 10 menos 1, 9, raiz de 9, 3. 3 mais 10 é 7? Não é. Então, esse 10 não pode ser solução, nesse caso aqui. Então, a solução é somente o 5, porque o 10 não vale. Se você pega 10 menos 1 dá 9, raiz de 9 é 3, 3 mais x, 3 mais 10, que não dá 7. Certinho? Agora, vamos lá, a correção da questão número 8, que aqui já misturou raiz e fração. Então, como você viu na questão anterior, para você anular uma raiz, você pega uma potência equivalente. Por exemplo, se eu elevo ao quadrado dos dois lados, esse expoente anula essa raiz, sobra somente x sobre 4 menos x. Também desse lado, esse expoente e essa raiz se anulam, sobra somente a parte interna. Lembre-se disso. Raiz e potência se anulam, e se for raiz quadrada, você eleva ao quadrado que ela evapora. Nós estamos com duas frações, com denominadores diferentes e precisamos achar o MMC, o menor múltiplo comum desses denominadores. E aí, José, basta você multiplicar esses termos um pelo outro. Tipo aqui, 2 vezes 4 menos x. Literalmente, não precisa fazer nada além de multiplicar esses denominadores. Aí você acha o MMC, menor múltiplo comum dos denominadores. Feito isso, você volta dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Divide pelo denominador, o que der você passa para o numerador. E aqui os iguais desaparecem. Por exemplo, 2 que multiplica 4 menos x. Se você divide por 4 menos x, a parte 4 menos x por 4 menos x, todo número por ele mesmo vira 1. E 1 multiplicado por 2 continua 2. Então, 2x. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Né? Aí ficaria 2 vezes 1, que é 2. Está aqui esse 2 em preto. O mesmo ocorre aqui. Quem vai desaparecer? O 2, porque todo número dividido por ele mesmo é 1. Uma vez qualquer coisa não muda nada. Então, passa para cima somente o 4 menos x. Esse em azul que eu coloquei é esse que já está aqui. Esse em preto é o que veio de baixo. Dividir pelo denominador, na divisão esse 2 por esse morreu. Sobrou 4 menos x que passou para cima. Usei
os denominadores para o que eu tinha de usar, eu descarto eles. Sobrou assim, 2x, e aqui é a hora de conjugar o verbo chuveirar, o chuveirinho. 4 vezes 4, 16. 4 vezes x, 4x negativo, menos x vezes 4, menos 4x, menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Agora, eu vou passar todos os termos para o primeiro membro e igualar isso a zero. Vai ficar menos x quadrado, porque ele troca de lugar, troca de sinal. Aqui já tem 2x. Veja que 4x com 4x fica 8x negativo. Aí eu troco de lado, passo para antes da igualdade, ele vai positivo. O mesmo ocorre com 16. Está depois da igualdade positivo, passa para antes, negativo. Assim, reduzindo esses dois termos que são semelhantes, 2x com 8x, 10x. O A vale menos 1, o B vale 10 e o C vale menos 16. Usando a fórmula da soma, que é menos B sobre A, menos 10 sobre menos 1. Usando a fórmula do produto, C sobre A, aqui na soma vai ficar menos 10 por menos 1 dá 10 positivo. No produto, C sobre A, menos 16 sobre menos 1, que dá 16 positivo. O desafio é encontrar dois números, que se eu somá-los dá 10, se eu multiplicá-los dá 16. Somando os dois, 10. Multiplicando um pelo outro, 16. Então, quais são os números? 2 e 8. Assim, 2 mais 8, 10, soma. 2 vezes 8, 16, produto 16. Achei 2 e 8. Pela fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, substituindo aí o B por 10, fica menos 10 mais ou menos, B ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 16. Assim vai ficar menos 10 mais ou menos 100, porque 10 ao quadrado é 100, menos por menos, mais por menos, menos, 4 vezes 16, 64. Aqui 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 10 mais ou menos 36, porque 100 tira 64, fica 36 sobre 2. Aqui, raiz de 36 é 6. Ora mais, subindo, usando o sinalzinho de mais. X'. Menos 10 mais 6 vai dar menos 4. Sobre menos 2 dá 2 positivo. Descendo, usando o sinalzinho de menos, que é o freio, né? Então, menos 10, menos 6, menos 16 sobre menos 2 dá 8 positivo. Como na questão anterior, por ter raiz quadrada aqui, a gente precisa fazer a verificação. Veja bem, a gente já viu aqui que o x tem que ser diferente de 4. Por quê? Porque se o x for 4, 4 menos 4 dá 0. E o denominador não pode ter 0. Por que não pode ter 0? Porque não daria nunca para eu dividir 4 por 0. Agora, vamos ver o 2 se dá certo. Se você pega 2 e põe no lugar do x, aqui fica 2, 4 menos 2 fica 2. 2 por 2 ficaria 1, a solução aqui. Ficaria 1 o resultado aqui. Se você pega 2 e põe no lugar do x, 4 menos 2 fica 2. Dividido por 2 ficaria 1 aqui também. Então, tranquilo. 1 aqui, 1 aqui. Se o x valer 8, aqui fica 8. 4 menos 8 fica menos 4. 8 por menos 4 dá menos 2, mas não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto R. Então, está fora o 8. A solução é 2, somente o 2. Espero que você tenha gostado da videoaula e convido você a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática e se tornar um bambambam em matemática. Oi, amiguinhos, curte o canal do vovô.